Eu queria ter um roteiro melhor para um vídeo de hoje, né? Alguma coisa que me convencesse que eu não estou gravando esse vídeo só para manter o canal ativo e que não é de alguma forma uma ideia jogada no ar, mas algo sincero, algo verdadeiro. Mas talvez o jeito mais sincero e verdadeiro de fazer esse vídeo seja simplesmente falar as coisas conforme elas me ocorrem, né? Falar os pensamentos conforme eu os vou tendo. Mas aí talvez fique um pouco vago. Eu não sei exatamente qual que é o público desse vídeo, mas eu acho que eu preciso fazê-lo. Eu estava pensando nisso esses dias e foi uma coisa que me trouxe bastante tristeza e inquietação, muito mais do que eu esperaria ou acharia normal de uma pessoa razoável. Que eu estava lembrando de como é que era o mundo, de como é que eram as coisas, de como é que era a minha rotina antes da quarentena. Acho que todo mundo já chegou num ponto em que se sentiu simplesmente cansado dessa rotina e das preocupações que a gente tem no dia a dia. Da questão da preocupação com familiares eventualmente ficarem doentes, da gente ficar doente, e mais do que isso, todo o nosso modo de agir, né? A gente tem que sempre colocar uma preocupação em tudo que a gente vai fazer, nas reuniões com outras pessoas, no transporte que a gente vai utilizar, se a gente vai usar ônibus ou se a gente vai usar carro, no trabalho que a gente vai ter, na ocupação que a gente vai ter, porque alguns mercados são mais instáveis do que outros, e assim por diante. A gente tá sempre mediando todas as nossas escolhas com esse fantasminha aí por trás. É uma verdadeira escravidão, né? É como se tivesse uma coisa amarrada na nossa perna, né? Uma bolinha de ferro amarrada ali como um prisioneiro de um desenho muito antigo, né? E geralmente eu sou muito mais compassivo, eu consigo aceitar isso de maneira mais orgânica no meu dia a dia. Eu vou fazendo as coisas, eu vou usando a máscara, eu vou me preocupando se eu vou ter que trocar a máscara, se eu vou ter que lavar as minhas máscaras. Eu falo muito máscara porque isso é sempre o que pesa, é a imagem que fica no dia a dia, né, de ter sempre que usar a máscara. Mas eu não sei, nesses últimos dias parece que deu, sabe? Que eu realmente me cansei de como o cotidiano assumiu essa forma nos últimos dias e nos últimos meses, no último ano, enfim. Eu fico lembrando das coisas que aconteceram antes de 2020 e parece que são coisas de outra vida mesmo. E não parece justo, sabe? Não parece justo a gente estar nessa posição, a gente ter que estar preso aqui. Eu lembro que alguns adolescentes, alguns jovens começaram a reclamar muito no Facebook quando começou a quarentena, tipo, agora eu tenho que quando chega a minha vez de curtir a vida adulta, acontece isso. E cada vez mais eu entendo, né? Tá me parecendo, sabe, é uma vida perdida mesmo. Parece que a gente entrou num buraco e não consegue mais sair. E tem muito a ver com as decisões, sim, dos políticos no poder, mas tem um algo de imponderável, uma coisa que tá fora do controle, né? A gente gostaria de pensar que se fosse um outro político no poder, essas coisas seriam muito diferentes. Seriam de fato, né? Pelo menos eu acredito nisso. Mas ainda tem essa grande parte da nossa vida que não tá no nosso controle. E isso é muito desconfortável. Como toda a minha experiência, toda a minha vida adulta foi ressignificada por algo que não tem nada a ver comigo, com as decisões que eu tomei. Como tudo foi pro buraco mesmo, né? Todos os meus planos, meus sonhos, a forma como eu lido no mundo, os meus afetos, né? Eu que sou um professor, eu que preciso e acostumei a olhar no olho, a tentar tirar o máximo das interações sociais, de repente isso é tirado de mim. Eu até tomei decisões na minha vida profissional, saí da sala de aula e fui para um outro cargo porque eu achei que isso ia me dar algum tipo de movimento, mas eu ainda me sinto muito avulso, né? Num mundo em que eu não pertenço mais, um mundo que não gosta de ninguém no fundo. O mundo já era um lugar cruel, um lugar, um moedor de carne, né? Que destrói sonhos, destrói vidas como se não fosse nada. Mas parece que o lugar que nós nos colocamos agora, e não dá para eximir a espécie humana de ter se colocado, né? Sem querer ser muito filosófico, né? É simplesmente um lugar muito ruim, né? E eu sinto cada dia mais uma desesperança enorme em relação ao futuro. Porque não é só como se a gente pudesse voltar ao que era antes. A gente viu muito como as pessoas se comportam agora, né? Teve muita gente que especulou que esse momento difícil ia trazer o melhor das pessoas, a compreensão, a solidariedade, mas nós vimos pessoas cada vez mais cruéis, cada vez mais indiferentes. A gente viu o pior cada vez pior e o melhor não aumentou tanto assim.
Foi um período de perda da liberdade, foi um período de perda da determinação, da garra. Foi só uma coisa que diminuiu a gente, ou pelo menos me diminuiu. Eu me sinto cada vez menor, cada vez mais apagado, cada vez menos esperançoso. E parece que eu só tô esperando um dia pra dizer: o último a sair, apague as luzes, né? No caso, falar dos meus sonhos. Quando cada um deles vai indo embora. Quando cada uma das minhas aspirações vão perdendo cada vez o sentido, quando a minha noção de interação social e do que eu espero dos outros vai se evaporando no ar. E eu já tô entrando em paz com relação a isso. Parece que o jeito de lidar com essas emoções negativas, com essa impressão de habitar um mundo muito ruim, o único jeito de lidar com isso é simplesmente aceitar que é isso e pronto, e não esperar nada demais, porque a esperança, como na história da caixa de Pandora, né? Não sei se eles recordam, né? É mitologia grega, que é aberta uma caixa e saem todos os males do mundo e no fundo da caixa fica a esperança, né? E o desavisado pode achar, nossa, é uma mensagem positiva, que, né, no final de tudo que é de ruim existe algo bom no final. Mas não, a esperança também é uma coisa terrível que pode ser solta pela caixa de Pandora, porque mantém a gente esperando por algo que nunca vai acontecer. No caso, a volta de um mundo normal. No caso, a volta de, enfim, acreditar em alguma coisa. E isso foi embora. E eu poderia continuar fazendo meus vídeos e eu vou continuar fazendo como se não tivesse acontecido nada, como se eu já não tivesse desistido, né? Porque o que você vê é isso, é uma pessoa que desistiu. E acho que tem cada vez mais de nós por aí. E não dá pra fazer nada sobre isso.